Números capítulo 13, versículo 31. Glória a Deus. Vamos ler o 32 e o 33. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Números capítulo 13, versículo 31, 32, 33. Amém? O 31 diz assim: porém os homens que com ele subiram disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E infamaram a terra que tinha espiado, dizendo aos filhos de Israel: a terra pela qual passamos a espiar, lá é terra que consome os seus moradores. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendente dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Glória a Deus. Pode sentar, meus irmãos. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Deus, ele fez promessa para o povo de Israel, ou para Abraão, Isaque e Jacó. E este povo entrou na terra do Egito e lá ficou durante algum tempo, sendo escravizado e humilhado por Faraó. E Deus, ele levanta Moisés para ir até este povo e libertar do Egito. E com mão forte, Deus fez grandes sinais no Egito. Nós vamos ver que águas foram transformadas em sangues. Deus mandou rãs por toda parte do Egito. O pó do Egito foi transformado em piolhos. Moscas apareceram nas casas dos egípcios. Deus enviou peste sobre os animais dos egípcios. E por fim, a Bíblia vai falar também que Deus, ele, depois de enviar muitas outras pragas, Deus, ele envia a praga que mata todos os primogênitos que havia no Egito. E tudo isso aconteceu enquanto os egípcios sofriam aflição, enquanto os egípcios sentiam o peso da mão de Deus. Israel não era atingido, os hebreus não eram atingidos. É por isso que o Salmo 91, verso 7 diz: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com teus olhos você vai olhar e vai contemplar a recompensa dos ímpios. Aleluia. Aí no verso 10 do Salmo 91 ele vai dizer: nenhum mal te sucederá, nenhuma praga chegará à tua tenda. Aleluia. Porque o Senhor dará ordem aos teus anjos para te guardar em todos os teus caminhos. Deixa eu lhe dizer, eu não sei por qual caminho você está andando, se é o caminho de vento, se é o caminho de tempestade, se é o caminho de luta, mas Deus está dizendo: eu te guardo no meio do vento, eu te guardo no meio da prova, eu te guardo no meio da aflição. Se você acredita, adore a esse Deus. Oh, aleluia! Aí o Salmo 23, verso 4, eu gosto, porque o salmista vai dizer: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei a mal algum, porque tu, Senhor, estás comigo. O vale da sombra da morte era alguns lugares perigosos, aonde havia lobos devoradores, aonde as ovelhas corriam risco de cair em muitos buracos.
E o salmista está dizendo: ainda que eu esteja no meio da onde há morte, no meio aonde há perigo de me ferir, eu não vou temer, porque tu, Senhor, está comigo. Deixa eu lhe dizer, Deus está no meio dessa luta, no meio dessa prova, no meio dessa dificuldade. Adore a Ele. Oramancho comidar a ceia, orabada calabassaia. Oh, aleluia. Oh, glórias a Deus. Aí depois de Deus operar grandes sinais no Egito, depois de Deus operar muitas pragas no Egito, a Bíblia diz que Faraó decidiu perseguir o povo de Deus. Êxodo capítulo 14, verso 10. É interessante, aproximando o Faraó dos filhos de Israel, eles levantaram os seus olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e disseram a Moisés, eles clamaram ao Senhor, pastor, e agora disseram a Moisés: não havia sepulcros no Egito para nos tirar de lá, para que morramos neste deserto. Por que nos fizeste isso, fazendo-nos sair do Egito? Olha a incredulidade do povo. Eles oraram, mas quando viram o perigo que continuava se aproximando, chegaram até Moisés e começaram a murmurar. Aleluia! Só que Moisés estava acreditando no Senhor, estava crendo no Senhor, e Moisés vai dizer para o povo: não temais, aleluia, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor, porque aos egípcios que hoje viste, nunca mais tornarás a ver. Sabe o que Deus está dizendo? O tempo dessa prova acaba hoje, o tempo dessa dificuldade acaba hoje, o tempo dessa tempestade acaba hoje. Quem acredita nisso, abre a boca e adore a Ele. Oh, aleluia! Aleluia! Aí Deus abriu o mar, o povo passou em lugares secos, Deus fez grandes sinais, aleluia! E depois destes milagres, a Bíblia diz que em Deuteronômio capítulo 7, versículo 17, o povo recebe instruções. Olha o que está escrito: se disseres no teu coração estas palavras, estas nações são mais numerosas do que eu, como as poderei lançar fora? Destas não tenhais temor, não deixeis de te lembrar do que o Senhor, o teu Deus, fez a Faraó e a todos os egípcios. A instrução para o povo era: quando o seu coração disser não tem jeito, quando no seu coração disseres eles são mais poderosos, eles têm mais capacidade, lembra do que o Senhor fez lá atrás, lembra dos grandes sinais que Deus operou lá atrás. Sabe qual é o problema de muitos de nós às vezes? É que quando o gigante aumenta, parece que de certa forma nós diminuímos o nosso Deus, mas eu venho te dizer que Ele não mudou. O mesmo que te guardou no passado te guarda hoje, o mesmo que te protegeu no passado te protege hoje. Ele não mudou. Oh, aleluia!
Isaías capítulo 45, versículo 22. Olhai para mim, sereis salvo, vós todas as nações. Aleluia. Lamentações, Jeremias disse: minha alma continuamente os recorda e se abate dentro de mim. Aí ele vai dizer: mas quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. O que é, Jeremias? As misericórdias do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos. Deixa eu lhe dizer, não foi o teu conhecimento, não foi a tua capacidade, não foi a tua sabedoria, foi Deus que te guardou, foi as misericórdias, foi as misericórdias. Abre a boca e agora é Ele, agora é Ele. Orabada calamancho comidara ceia, oramandu que levantarava ceia. Deus vai continuar te guardando, continuar te protegendo, continuar te sustentando. Adora Ele, adora Ele. Oh, aleluia. Aleluia, oh glória a Deus. Aí depois deste povo ser instruído, depois desse povo aprender, a Bíblia diz em Números 13:17, enviou, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã e disse-lhe: subi por aqui para o lado do sul e subi a montanha, e vede que terra é, e o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se pouco ou muito, como é a terra em que habita, se boa ou má, e quais são as cidades em que eles habitam, se em arraiais ou em fortaleza, também como é a terra, se fértil ou estéril, se nela, aleluia, há árvores ou não, e esforçai-vos e tomai do fruto da terra. E eram aqueles dias, os dias das primícias das uvas. Aí Números capítulo 13, verso 25, eles voltam. E eles voltaram de espiar a terra ao fim de 40 dias. Isso foram 12 homens que foram enviados. Eles voltaram e caminharam e vieram a Moisés e Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel, num deserto de Parã, em Cádiz, e deram-lhe notícia a eles e a toda a congregação, e mostraram-lhe o fruto da terra, e contaram-lhe, dizendo: fomos à terra em que enviaste-nos, e verdadeiramente mana leite e mel, e este é o seu fruto. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, não há problema para Deus. E as cidades fortificadas, não há problema para Deus. E muito grandes, e também ali vimos os filhos de Anak, não tem problema para Deus. Os amalequitas habitam na terra do sul, e os heteus, e os jebuseus, e os amorreus habitam na montanha, e os cananeus habitam junto ao mar, pela margem do Jordão. Eles estavam falando tudo que Moisés pediu para relatar, só que parece que no meio deles havia alguém pentecostal, pastor Caleb, porque Caleb se manifesta e ele vai falar perante Moisés: certamente subiremos e possuiremos essa terra, aleluia, porque seguramente prevaleceremos contra ela, aleluia. Caleb estava acreditando, Caleb estava firme na promessa, oh glória a Deus. Caleb está vendo a dificuldade, dizendo: é gigante, não há problema para Deus, a cidade é poderosa, não há problema para Deus, os homens são altos demais, para Deus não tem problema nenhum. Nós vamos ser animosos e vamos prevalecer.
Isaías 40, 28. Não sabeis, não ouvistes, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fadiga, não se pode esquadrilhar o seu entendimento. Deus não é como homem, ele não se cansa. Deus não é como homem, ele não se fadiga. O Salmo 121, verso 2, está escrito: meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os meus pés vacilem, não dormirá aquele que te guarda. O Senhor te guardará de todo mal, ele guardará a tua alma, ele guardará a tua entrada e a tua saída. Deus está conosco. Oh, aleluia! Deus está conosco. Só que os homens que foram com Caleb não tinham a visão de Caleb, porque às vezes em alguns ambientes nós nos sentimos tão diferentes. Porque às vezes a pessoa diz: eu tenho fé, eu acredito, mas quando aparece o gigante, aleluia, ele fala o que os homens dizem. Números 13, 31, porém os homens que com ele subiram disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Estes homens perderam a guerra nesse momento, porque eles olham para o gigante, pastor, e eles dizem: não poderemos subir contra eles. Caleb acabou de dar uma palavra de motivação, mas eles estão dizendo: nós não poderemos subir contra eles. Aí Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 10, ele disse: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para a destruição das fortalezas. Aleluia! As armas de Deus é poderosa e não é das carnais. Então deixa eu lhe dizer, quando olhar para o gigante, para de olhar com o olhar carnal, para de olhar com o olhar da terra, olha para o gigante e olha para o nosso Deus, olha para o gigante e olha para o tamanho do teu Deus, porque Deus é poderoso. Aleluia! Quando você perde a batalha aqui, tudo começa a dar errado. Então primeiro se vence aqui. Foi o que eles receberam de instrução. Quando a mente dizer não dá, abre a boca e diz: vai dar certo, eu não vou conseguir. A mente está dizendo: eu vou conseguir, vamos prevalecer. É por isso que Paulo disse em Efésios 6,10: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus. Não é de uma armadura, é de todas as armaduras de Deus. Aleluia, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as sortes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Se revista das armaduras de Deus para suportar, para ganhar, para alcançar o que Deus te prometeu. Aleluia! O que Deus prometeu para nós, não temos capacidade alguma de alcançar. Oh, glória a Deus! Mas Ele é aquele que capacita, Ele é aquele que sustenta, Ele é aquele que fortalece. Então olha para o Senhor,
Oh, aleluia! Aí dos 12 que foram espiar a terra, eles começaram a infamar a terra. Números 13:32. E infamaram a terra que tinha espiado, dizendo aos filhos de Israel, aqueles que era para dar exemplo, que foi chamado como que era um dos príncipes, para ir até a terra, eles começaram a falar para os filhos de Israel, a terra pela qual passamos a espiar, é terra que consome os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também, grave esse versículo, também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes do gigante, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e também éramos aos seus olhos. Eles disseram que era como gafanhotos ao olhar para o gigante, e o gigante, quando olhava para eles, via eles como gafanhotos. Você vai perceber no meio desses espiões que em todo tempo, pastor, eles falavam do gigante, mas nunca falava do nome de Deus, nunca falava de quem era o Senhor. Quando você vê alguém que fala muito do gigante, que fala muito da prova, e nunca fala das grandezas de Deus, há um problema errado com ele. Está faltando acreditar, está faltando chamar a existência. Oh, aleluia! Eles aprenderam a se diminuir olhando para o gigante, mas ele não aprendeu a engrandecer Deus olhando para o gigante. Porque quando eu olho para o gigante, eu digo, Deus é grande, mas o Senhor é mais poderoso. Deus, esse gigante é gigante mesmo, é grande, é poderoso, mas nada é maior do que o Senhor. Oh, glórias a Deus. Deixa eu lhe dizer, é normal nós se diminuir diante da prova, da luta, mas não deixe de engrandecer o Senhor Deus. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Abra a boca e adora Ele. Ele é quem te fortalece, Ele é quem te guarda. Oh, aleluia. Arabada calamanchore calapadara saia. Levante a mão que eu quero profetizar. Não vai ter dificuldade que vai lhe vencer, não vai ter prova que vai te parar, não vai ter gigante que vai lhe deter. Não importa qual é a porta, Deus está nesse caminho, Deus está na tua vida. Oraman sokele badaraceia. Oh, aleluia. Eles se viram como gafanhoto. E realmente, quando eu olho também para o gigante, eu me vejo como gafanhoto, pastor. Mas só que o gafanhoto, ele faz parte de um dos exércitos de Deus. Joel capítulo 2, versículo 25. E restituí-vos-eis os anos que comeu o gafanhoto, a lacusta e o pulgão e a largata, o meu grande exército que enviei contra vós. Deixa eu lhe dizer, você pode ser pequeno, mas Deus está dizendo, faz parte do meu exército. Pode não ter estrutura, Deus está dizendo, faz parte do meu exército. Pode não ter capacidade, Deus está dizendo, faz parte do meu exército. Eu vou falar, sai da frente, Satanás, porque o exército de Deus está indo de contra. Abre a boca e adora Ele. Adora Ele.
Nada vai nos parar, nada vai nos deter, nada vai nos impedir. Com ele está o braço de carne, mas conosco o Senhor dos Exércitos, o Senhor dos Exércitos está conosco. Oh, aleluia! Oremancho comidara saia, ribicondoro comidara saia. Abre a boca e adora Ele, abre a boca e adora Ele, abre a boca e adora Ele. Oh, aleluia! Aleluia! Oramancho comidara saia. Orebada calabassaia. Oh, aleluia! 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 Oremancho calabadara saia. Rebede calabadara saia. Oh, aleluia! Aleluia! Oh, aleluia! 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 Agora veja se os gafanhotos não têm tudo a ver com os servos do Senhor. Os gafanhotos têm capacidades incríveis. Aleluia, como os servos do Senhor. Olha só, os gafanhotos têm pernas traseiras com estrutura elástica que armazenam energia e eles saltam até 20 vezes o comprimento do seu corpo. É um bicho pequenininho, mas dá saltos enormes, dá saltos grandes. Aí Isaías capítulo 40, verso 30 está escrito: os jovens se cansarão e se fadigarão, os mortos certamente cairão, mas os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Os gafanhotos juntos em enxames aproveitam o vento e percorre até 150 quilômetros em um único dia. Eles não ficam parados no meio do vento. Eles não ficam no meio do vento sem saber o que fazer. Eclesiastes capítulo 11, versículo 4, está escrito: aquele que observa o vento, aleluia, nunca semeará, e aqueles que olham para a nuvem, nunca colherá. Sabe como é os servos de Deus? O vento está batendo, lançando ele, e ele está remando contra. O vento está batendo, e ele está dizendo: qual decisão eu tomo, Deus? O que é que eu faço? Sabe o que é isso? Deus está falando nessa noite: não para no meio da dificuldade, não para no meio da prova, não para no meio da luta, não para no meio da tempestade. Quando eu falo de vento, eu me lembro de Mateus capítulo 14, verso 22. Eu sempre amo essa passagem. Jesus ordenou que os discípulos fossem adiante, e eles foram, e a Bíblia diz que a quarta vigília da noite, Jesus dirigiu-se andando por cima das águas, e a Bíblia diz que o vento no meio do barco, lá onde o barco estava, no meio do mar, era contrário. Sabe o que é interessante, Fábio? É que os discípulos estavam indo adiante, obedecendo a ordem de Jesus. Jesus estava andando por cima das águas, e as mesmas águas
águas, que Jesus estava com domínio total, estava o vento agitado, lançando o barco para trás. Sabe o que é isso? A dificuldade, a prova, a luta é para te aproximar de Jesus, porque aquilo que nós não dominamos, Ele domina. Aquilo que não temos controle, Ele tem controle. Ele está no meio da luta, Ele está no meio da prova, Ele está contigo. Abre a boca e adora Ele, adore a Ele. Oh, aleluia! Olha só, os gafanhotos juntos, eles destroem lavouras inteiras rapidamente. Eclesiastes capítulo 4, versículo 9. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor pago o seu trabalho, porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Mas ai do que estiver só. Aleluia! Deus trabalha na onde há unidade, aonde há união. Aleluia! Dois é maioria, e não é história minha, é a Bíblia que está dizendo isso. Não é fala que eu vi por aí, está escrito na palavra do Senhor. Os gafanhotos, aleluia, também não é forte por si só. Sua força vem da adaptação, da união e da obediência a um instinto organizado que um não faz, o que um não faz, milhares fazem com rapidez e impacto. Oh, aleluia! Sabe o que Deus está dizendo? Sozinho você pode até chegar, sozinho você pode até conseguir, mas unidos chegamos mais rápido. Aonde a unidade, a glória de Deus se manifesta, o poder de Deus se manifesta. Salmo 133. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Oh, glória a Deus. E o Salmo termina dizendo que aonde tem união, o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Aleluia! Estes homens que era para dar exemplo, que era para ensinar, pastor, a Bíblia diz que depois de todo Israel ouvir que a terra era ruim, que era difícil, Números capítulo 14, verso 1, então toda a congregação levantou a sua voz, e o povo chorou naquela noite, e todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão. E toda a congregação lhe disse: quem dera tivéssemos morrido na terra do Egito, ou quem dera tivéssemos morrido neste deserto. E por que nos traz a esta terra, para cairmos à espada, e para que as nossas mulheres e nossas crianças sejam por pressas? Não seria melhor voltarmos ao Egito? E dizia uns aos outros: constituamos um líder e voltamos para o Egito. Foi isso que estes homens causaram. Aleluia! Num ambiente que era para ser exemplo, num ambiente que era para conduzir, para ajudar o povo a ter fé, eles desmotivaram o povo. Aleluia! A Bíblia diz que quando Moisés e Arão ouviram isso, eles caíram sobre os seus rostos. Sabe o que Moisés e Arão está acontecendo com eles? Eu vejo aqui, eles estão dizendo: Deus, esse povo não acredita em nada. Grandes pragas no Egito, grandes milagres. O Senhor abriu o mar vermelho, matou Faraó. O Senhor operou grandes milagres até aqui, mas eles não acreditam em nada. Sabe o que é isso? Moisés estava dizendo: não sabemos mais o que fazer. Aí a Bíblia diz que Josué e Caleb se levanta, aleluia, dos que
que tinha espiado uma terra e disseram a toda a congregação dos filhos de Israel: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra boa. Se o Senhor se agradar de nós, nos porá nessa terra. Sabe o que aconteceu? Eles pegaram pedra e disse: apedreje eles. A incredulidade foi tanta que a palavra de motivação já não funcionava, já não ajudava. Oh, aleluia! Mas quando estamos com Deus, de fato somos maioria, porque a Bíblia fala que todo Israel queria acabar com Moisés e só 4 estavam acreditando. Quando pegaram pedra, Moisés não sabia o que fazer, Josué e Caleb não tiveram mais palavras, mas a Bíblia diz, aleluia, que a glória do Senhor apareceu. A glória do Senhor apareceu. Se não sabes o que fazer, para onde olhar, que decisão tomar, nada adianta. Te prepara, que a glória do Senhor está aparecendo no meio da tua casa, no meio da tua família, na tua vida. Abre a boca e adora Ele. Abre a boca e adora Ele. Filipenses capítulo 4, versículo 6: não estejais inquietos por coisa alguma, antes em tudo as vossas petições seja conhecida diante de Deus pela oração e súplica. E no meio dessa guerra, e no meio dessa tempestade, a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os nossos pensamentos, os vossos corações. Ele está conosco. Ele está conosco. Se coloque de pé. Oremanchu quebrando coube da saia, ribicandorobi que leva saia. Adora Ele, adora Ele, adora Ele, adora Ele, adora Ele. Onde me cadara saia. Arabada calabada saia. Abre a tua boca e adora Ele. Abre a tua boca e adora Ele. Aleluia. Aleluia. Para você é um ponto final. Deus está começando a nova história. Para você não tem jeito. Deus está mudando tudo. Deus está transformando tudo. Se prepara para cantar como nunca cantou, para pregar como nunca pregou, para orar como nunca orou. Deus está no meio dessa prova, dessa guerra. Adore, 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 adore. Adore a Ele. Quem começou a palavra, Rebada calabadara saia.